O Daimon está sendo dito como o personagem mais forte de Boruto, de Naruto e de muitos outros animes, por uma suposta habilidade roubada dele. Para ficar por dentro, eu li o mangá para entender melhor sobre isso, e a habilidade dele é refletir ataques basicamente, mas isso tem muitas especificações. Primeiramente, ele pode refletir intenções assassinas, ou seja, apenas a intenção de matar ele. E na primeira aparição dele, os personagens começam a morrer só de querer matar ele, pois ele reflete exatamente o mesmo dano que o oponente quer causar nele. Falando dessa forma, ele parece ser extremamente roubado. Se ele enfrentasse o Goku, por exemplo, e o Goku usasse um Kamehameha, o próprio Goku ia tomar o dano. E não é uma reflexão de ataque, sim de intenção. Não é como se o Kamehameha fizesse uma curva e voltasse ao Goku, e sim que ele já estaria sendo disparado diretamente no Goku. É impossível escapar disso independente da velocidade. É como uma manipulação da causalidade praticamente. Como eu já disse, a primeira limitação disso é que foi afirmado só funcionar contra a intenção assassina. E quanto maior a intenção de matar, pior o dano refletido. Mas isso implica que quanto menor a intenção, menor o dano refletido. E caso o oponente não queira matar ele, ele não vai receber o dano de volta, mesmo atacando ele. Por exemplo, o Luffy nunca mata seus oponentes. Inclusive, isso já foi explicado pelo Oda, pois o Luffy considera a derrota deles a perca de seus ideais. E isso é até mesmo pior do que a morte, então não tem necessidade de os matar. Isso já significa que essa habilidade não funciona contra o Luffy. Além disso, se o ataque refletido não fizer efeito contra o atacante, essa técnica ainda seria inútil. O Luffy, como exemplo, não receberia dano nenhum de seus próprios ataques sem Haki, e mesmo com Haki ele receberia bem pouco. O Madara é outro, já que possui uma regeneração absurda e seus próprios ataques fariam bem pouco contra ele mesmo. Agora, o que realmente torna inútil essa habilidade do Daimon é que ele precisa tocar em alguém para ser ativado. Ele não precisa necessariamente tocar o alvo que vai ser refletido, mas precisa tocar alguém com a palma da mão. Por exemplo, se ele enfrentasse o Madara e estivesse nas costas da Ada, qualquer ataque do Madara seria refletido, porém se ele estivesse sozinho não conseguiria refletir absolutamente nada. Quando ele enfrentou o Code, não conseguiu refletir os ataques dele pois o Code não estava tocando nele, mas mesmo assim ele estompou o Code só na base do Taijutsu. Mesmo mostrando ser bem forte fisicamente, ele nunca teria chance contra o Madara sozinho, sem a sua reflexão. E mesmo junto da Ada, o Madara ainda poderia vencer, já que imune ao poder da Ada, que não afeta Otsutsukis, e o próprio Code afirma que se comesse o fruto da árvore divina poderia se tornar imune a isso. Sendo assim, a habilidade da Ada não funcionaria, e o Madara, mesmo recebendo os ataques defletidos, ele não morreria com nenhum. Então ele só precisaria entender a técnica e utilizar um genjutsu com a intenção de botar ele para dormir, dessa forma derrotando ambos. Já no caso do Luffy, ele demonstrou imunidade e habilidades como a da Ada, e até mesmo Shikamaru conseguiu resistir, porém sentindo as consequências, tendo uma febre e se sentindo fora de controle. Foi afirmado que ninguém pode resistir à sua habilidade independente do gênero. A habilidade da Ada é fazer qualquer um se apaixonar por ela, porém, a Hancock funcionava da mesma forma, ela já tinha encantado tanto homens quanto mulheres. E o Luffy mesmo assim conseguiu resistir a isso. Além disso, no Breton Skip, o Luffy se provou imune a doenças, e isso pode ser considerado uma manipulação de mente, pois está afetando a mente e gerando dor na cabeça e outras coisas. Mas o Luffy também é imune à manipulação mental, como já foi demonstrado no arco de Thriller Bark, onde ele resistiu às 100 sombras, sendo que cada uma delas é uma pessoa impondo sua vontade sobre você. A habilidade da Ada não teria efeito nenhum, e mesmo Daimon estando com a reflexão ativada, isso não teria efeitos pois o Luffy nunca mata ninguém. Além disso, é bem possível que o Haki do Rei já fosse capaz de amedrontar eles, que não demonstraram possuir uma determinação grande. E o Luffy é superior em todos os atributos, então, pra quem acha que o Daimon e a Ada poderiam solar o verso de One Piece ou mesmo de Naruto Shippuden, eles não podem. Não superaram nem mesmo Madara. E essa habilidade do Daimon é extremamente específica e ele precisa de uma situação muito vantajosa para poder ativar.